salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 3.550 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal e também muito obrigado a todos que têm se inscrito aí durante esse período todo. Chegamos aos 4.000 inscritos no último sábado, fico muito feliz com isso e muito agradecido a vocês que têm apoiado o meu trabalho. E no vídeo de hoje nós vamos conhecer a história dos Pictos, esse povo que vivia na Escócia e que era chamado pelos romanos de os Selvagens Azuis e que deu muito trabalho para os romanos. Então tem muita coisa interessante e curiosa a respeito desse povo que vamos ver neste vídeo de hoje. Mas antes de eu contar a história dos Pictos para vocês, eu peço a todos que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer, valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e tem várias civilizações do Ocidente, do Oriente, África, Ásia, tudo aí organizado em sagas e mini-sagas nas playlists da Videoteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @ozelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes e assistirem o quadro do Curta com o Zelota. É um conteúdo extra que eu faço dos vídeos lá no IGTV. E esse é um especial que eu trago a cada meta de inscritos. A nossa próxima meta agora é de 4.050 inscritos, conto com vocês. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábado às 17 horas com a saga bizantina. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo. Sem enrolação, vamos à história dos Pictos. Bom pessoal, os Pictos eram um povo de origem celta e que viveu onde hoje é o norte e o leste da Escócia, durante a Antiguidade Tardia até a Idade Média. Bom, os registros sobre esse povo foram feitos inicialmente pelos romanos e depois, na Idade Média, começaram também a fazer mais registros sobre eles, principalmente pelas pedras pictas, né, que eram pedras, grandes pedras que eram ornamentadas pelos pictos e que ali escrevi um pouco sobre a história deles. E essas pedras, obviamente, são encontradas na Escócia. Bom, os romanos consideravam os Pictos como selvagens que lutavam nus e com um pouco menos do que uma lança. Já o Júlio César tinha uma impressão totalmente diferente a respeito deles. Bom, a língua que eles falavam era o Picto, que é a língua que deu origem ao britânico comum, que vai ser falado pelos bretões, e depois viriam também a viver nessas regiões. Bom, acredita-se que os Pictos eram descendentes dos Caledônios, que é um outro povo que viveu na Britânia e que era conhecido pelos gregos. Bom, com relação à origem do nome deles, né, o nome desse povo, né, o nome Pictos, foi dado pelos romanos, que eles utilizavam a palavra picti, que em latim significa pessoas pintadas ou tatuadas, e em grego é pictus, que significa pintado. Não se sabe como eles se denominavam, como era realmente o verdadeiro nome desse povo, mas existiu um local onde era o seu reino, que era chamado de Fortrio, que era essa região. Bom, o nome Albedosse era o nome que foi associado aos Pictos como se fosse o verdadeiro nome desse povo. E esse nome vai ser encontrado nas Crônicas dos Reis de Alba, que é bastante discutido isso. Esse registro dos Reis de Alba, inclusive esse nome Alba, era um nome onde era uma referência à região onde os Pictos viviam, mas na língua gaélica. Então seria uma ligação que teria com os Pictos. Porém, esse nome Albidoce é um nome ainda bastante debatido, se realmente era assim como eles se chamam. Na verdade, até hoje não sabe-se qual é o verdadeiro nome deles. Bom, com relação ao primeiro encontro com os romanos. Bom, acredita-se que vários povos se uniram na Britânia e formaram essa confederação de tribos que passou a ser chamada de Pictos. E isso foi uma resposta à chegada dos romanos na Britânia, né, com o crescimento da República Romana, já que eu já mencionei o Júlio César, que ele é anterior ao Império Romano, e posteriormente ao próprio Império Romano.
Bom, os pictos estiveram em vários embates contra os romanos, e toda vez que os romanos tentavam conquistar o território dos pictos, eles eram derrotados. Isso é uma coisa que eles não entendiam, como é que a maior potência militar da antiguidade tardia não conseguia derrotar um clã selvagem. Bom, Júlio César, como mencionei ali anteriormente, ele era fascinado pelos pictos. Ele descreveu os pictos da seguinte forma, quando os encontrou em batalha. Abre aspas para Júlio César. Eles se tingem de pavio, o que provoca uma cor azul e torna sua aparência na batalha mais terrível. Eles usam cabelos longos e raspam todas as partes do corpo, exceto a cabeça e o lábio superior, ou seja, no caso, o bigode, né? Eles gostavam de usar o bigode grande. Bom, de acordo com as fontes romanas, as únicas roupas que os pictos utilizavam não eram nem roupas, na verdade eram correntes de ferro que eram presas na cintura e na garganta. O ferro para os pictos era significado de riqueza e era muito mais valioso do que o ouro. Bom, além disso, esse ferro ele tinha um uso prático, né, para pendurar as correntes, onde ficariam presas as lanças, espadas e escudos. Bom, os seus corpos eram adornados de cabeça aos pés com tatuagens coloridas que tinham desenhos de animais. Esses desenhos eram coloridos, né, e tão cheios de detalhes que os romanos acreditavam que essa era a razão deles lutarem sem roupa para exibir esses desenhos. Bom, os combates contra os romanos. Quando os romanos invadiram a Britânia, eles estavam acostumados a vencer. Eles haviam conquistado todas as civilizações poderosas com que eles tiveram contato, mas eles nunca haviam enfrentado um povo como os pictos. Os romanos esperavam ali uma vitória fácil contra os pictos, já que eles viram aquele povo selvagem, do tamanho dos exércitos que os romanos haviam enfrentado, seria uma vitória tranquila. Mas aí eles vieram para essa batalha subestimando os pictos, por ser um povo selvagem sem experiência em campo de batalha. E aí nessa primeira batalha, os pictos recuaram. Então os romanos viram que fugiram de medo, né? E um militar romano havia falado que nossas tropas provaram sua superioridade, né? Mostrando que já haviam vencido. Só que essa vitória foi uma ilusão. Os pictos eles se esconderam enquanto os romanos estavam montando um acampamento. Eles surgiram de repente do meio da floresta e atacaram os romanos que estavam desprevenidos. Imaginem o banho de sangue que foi aquela batalha. Bom, os pictos eles usavam muito essa estratégia contra os romanos, dando essa falsa impressão de vitória. Então, frequentemente eles atraíam a cavalaria para longe da infantaria. Então, quem viesse atrás deles, quem os seguisse, acabava sendo surpreendido em um ataque em meio às florestas. Então, Júlio César chegou a dizer também que nossa infantaria não estava preparada para um inimigo desse tipo. Bom, quando os romanos conseguiram conquistar uma única aldeia dos pictos, esse clã, eles se mudaram para uma outra aldeia e já prepararam um contra-ataque. Bom, os pictos eles lutavam nos próprios termos deles, né? Coisa que dificultava muito para os romanos, pois eles não sabiam onde os pictos estavam ou de onde eles viriam. Então, os pictos usavam esses termos que os romanos não usavam. Os romanos estavam acostumados a lutar nos termos deles, né? Sempre os romanos entravam em campo de batalha, eles tornavam a batalha favorável para eles, utilizando as suas estratégias, mas aí os pictos tinham todas aquelas vantagens, porque eles eram mais rápidos, né? Não tinham armaduras, não tinham o peso que os romanos carregavam, eles conheciam melhor o território e também eles tinham muito mais do que lutar, estavam lutando pela sua terra. Mas cerca de 10 mil pictos perderam a vida, né, lutando contra os romanos. Porém, a Escócia nunca caiu. Os pictos nunca perderam seu território para os romanos. Agora, existe uma outra versão a respeito desse povo,
Bom, o que eu relatei até aqui nesse vídeo foi o que foi relatado pelos romanos. Porém, estudos que foram feitos posteriormente, depois na Idade Média e mais à frente, passaram a entender melhor como é que eram esses povos. Bom, na visão dos homens nus e das grandes batalhas que foram dadas pelos romanos, inclusive pelo Constâncio Cloro, que esteve em campo de batalha, que era o pai do Constantino, né, quando teve aquela divisão do Império Romano da tetrarquia, ele fica com uma parte do império que estava justamente a Britânia. Então ele tentou também conquistar esse território dos Pictos e foi derrotado. E aí, estudos arqueológicos foram feitos em artefatos do século V e indicam que os Pictos eram um povo pacífico e que eles raramente pegavam em armas, somente para enfrentar os romanos, ou raramente quando eles invadiam uma outra tribo para roubar gado. Bom, eles eram agricultores, né? Viviam basicamente dessa agricultura, eles utilizavam roupas de lã, de linho e seda. E eles sim pintavam os seus corpos, né? Não era exatamente ficavam sem roupa como os romanos falavam. Talvez nas batalhas, quem sabe. Mas eles também tinham a questão da religião deles, né? Que como eles tinham essa origem céltica, então eles tinham aquela religião politeísta, mas eles tinham uma deusa que eles tinham uma adoração maior, que era uma deusa da natureza, né? Que seria uma deusa que representava a natureza. Então eles tinham esse compromisso com a terra em que essa deusa pisou, e foi o que os tornou temidos guerreiros que lutavam para proteger a terra que foi herdada ali dos seus ancestrais. Bom, e o que levou o fim dos Pictos? Bom, o que levou o fim dos Pictos não foi a espada, mas foi a cruz. Em 397 depois de Cristo, os primeiros missionários cristãos chegaram na Escócia e começaram a pregar o evangelho. Um dos mais bem-sucedidos foi um monge chamado Columba, é conhecido como São Columba. Esse monge ele era bastante respeitado pelos gaélicos e pelos celtas da Irlanda, e depois na Escócia. Bom, existe a história de que ele acabou fazendo um milagre enquanto ele evangelizava os Pictos. Estavam ali meio descrentes a respeito do cristianismo e a respeito do que o São Columba estava falando. Foi então que ele expulsou uma criatura marítima que havia atacado um Picto e também um de seus discípulos. E essa criatura que ele expulsou vivia justamente no lago Ness, na Escócia, na região dos Pictos vivia. Então esse evento criou a lenda do monstro de Loch Ness na Escócia. E existe até hoje, não acredita, seja uma criatura pré-histórica que viva aí no fundo aí desse lago. Bom, nesse ponto da história é que os Pictos começaram a mudar, né? Quando eles começam a ter essa conversão para o cristianismo, eles vão passar a ter mais influências dos seus vizinhos gaélicos e inclusive começam ali a imitar a sua linguagem, a sua crença. Então a gente já vai ter uma mudança totalmente da estrutura da cultura desse povo. Bom, como os Pictos de fato acabaram, existem algumas controvérsias. Tem essa questão que eu falei, né, da evangelização, porém teve sim batalha. E não foi só uma versão, existem duas versões diferentes de como isso aconteceu. Eu vou contar uma dessas versões aqui. Bom, o último rei dos Pictos ele faleceu em 843 após uma batalha contra Alpin, que era o rei da Dauriada. O reino da Dauriada era um reino que ficava na costa ocidental da Escócia e que era de origem de um outro povo da Britânia chamado de Escotos. Bom, o rei dos Pictos havia falecido, então eles se vingaram desse rei Alpin e aconteceu uma outra batalha que foi em Galloway. E nessa batalha dos Pictos contra o reino da Dauriada, o rei da Dauriada, o Alpin, perdeu a vida. Então o filho dele,
que se torna o novo rei da Daureada, que era o Kenneth I da Escócia. E ele consegue unir os Pictos aos escoceses, se tornando o último rei dos Pictos e o primeiro rei da Escócia. Bom, mas como é que ele assume assim os Pictos dessa forma, né? Se ele era o herdeiro do trono da Daureada. Bom, a questão é que o Kenneth ele era neto de uma princesa que ela era picta e era irmã de Constantino I da Escócia. Bom, esse Constantino I da Escócia não tem relação nenhuma com os Constantinos que a gente viu aí na saga romana e na saga bizantina. Bom, ele tinha uma origem picta e então, portanto, ele poderia reivindicar o trono do reino dos Pictos e também do reino da Daureada. Então ele unifica esses reinos e forma o reino da Escócia, se tornando aí o primeiro rei da Escócia. Bom, com relação à arte dos Pictos, ela era uma arte feita em metal e principalmente nasquelas pedras grandes, que você já deve ter visto a imagem, né, que eram as pedras pictas, e eles também faziam arte em pedaços de ossos. Na Idade Média, a sua arte estará bastante associada à Nortúmbria nos séculos 5 e 6. Bom, falando sobre essa questão do outro fim dos Pictos, existe de que os Vikings, né, que é uma história bastante conhecida para quem acompanhou a série Vikings, claro que foi uma versão contada de uma forma mais cinematográfica e fugindo muito assim do que realmente aconteceu depois do Ragnar Lothbrok. A gente tem ali o Ivan Sem Ossos, né, que é um dos filhos do Ragnar e que a sua história conta que ele havia conquistado a Escócia. Os Vikings chegaram até a Escócia e derrubaram vários reinos. Então todos os reis desses reinos que haviam na Escócia haviam sido derrotados pelos Vikings. Inclusive os Pictos, eles lutaram bastante e resistiram durante muito tempo aos Pictos. Mas com todos esses reinos sendo derrotados, inclusive tendo a fundação do reino de York, né, o reino de York do escandinavo, né, dinamarquês, que era o reino dos Vikings na Escócia, que começou ali esse processo com o Ivan Sem Ossos, mas não vai ser concluído por ele, vai ser mais na frente. Nós teremos ali, de qualquer forma, o Kenneth I chegando ao trono, sendo ali por essas mesmas circunstâncias de ser descendente ali dos Pictos e fundando aí o reino da Escócia, sendo o primeiro rei da Escócia e o último rei dos Pictos. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Esse final ficou um pouco confuso, porque são versões diferentes contadas por outras pessoas e aí, mas no fim das contas, o Kenneth I acabou realmente se tornando o rei dos Pictos, né? O último rei dos Pictos e o primeiro rei da Escócia, aí no caso. Bom, estarei retornando agora no próximo sábado. Temos saga bizantina e vamos ver como foi o reinado do Isaac Ângelo, que derrubou lá o Andrônico, acabou a saga do Andrônico. E na sexta-feira nós tem enquete aí para o especial de 3.600 inscritos. Então aí fiquem ligados no Instagram e na aba comunidade aqui do canal. E na próxima quarta teremos aí mais um especial. Então vou ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.